coordenadas cartesianas no plano. Bora lá. Sejam dois eixos que eu vou estar chamando aqui, esse eixo horizontal de eixo x e esse eixo vertical de eixo y. Esses eixos eles se encontram num ponto de interseção aqui que eu estou chamando de ponto O. E esse também é o ponto em que esses eixos formam um ângulo de 90 graus entre si. Ou seja, são dois eixos perpendiculares. Tá? Esses eixos eles determinam um plano, que é o plano R2, ou seja, é um plano bidimensional, tá? Que eu vou estar chamando de plano cartesiano. E se eu quiser representar um ponto P qualquer nesse plano aqui, ó, um ponto P qualquer, esse ponto ele vai determinar para mim coordenadas cartesianas quaisquer também. Então, a projeção desse ponto aqui no eixo do x vai resultar num valor, né, que estou chamando aqui de P1, e a projeção desse ponto no eixo do y vai resultar aqui nesse outro valor que eu estou chamando de P2, ok? E aí o x de P e o y de P vai ser, na verdade, serão, né, o valor desse segmento aqui, ó, aqui o x de P, né? Ou seja, esse segmento OP1 e o y de P será esse segmento OP2 para x de P e y de P sendo dois números reais, ok? E aí esse ponto ele será representado pelo par ordenado, né? Vou chamar isso aqui de um par ordenado que vai ser isso aqui, ó, é a junção desses dois valores x de P e y de P entre parênteses aqui. A gente chama isso aqui de um par ordenado. O par ordenado ele serve para eu identificar um ponto no plano, tá? Então esse ponto aqui ele vai ter um valor x, vai ter um valor y, e eu consigo identificar ele através de um par ordenado de dois valores, ok? E aí esse plano aqui eu já falei para vocês que é o plano cartesiano, e esse ponto O vai ser a origem desse plano, ok? O eixo x, que é esse eixo horizontal, ele vai receber um nomezinho especial. Ele vai ser o eixo das abscissas, ok? E o eixo y também vai receber um nomezinho especial, que vai ser o eixo das ordenadas. Tranquilo? Então é só uma questão de nomenclatura mesmo, mas o eixo x, eixo das abscissas, e o eixo y é o eixo das ordenadas. E aí, só para a gente dar uma praticada aqui rapidinho, bora tentar representar, ó, esse ponto C aqui nesse plano. Olha o seguinte, esse ponto C tem coordenadas 2, 5. Pelo par ordenado que a gente viu aqui de um ponto, nessa ordem, você tem o x desse ponto, depois o y. Sempre isso, sempre. Então, nesse caso aqui, ó, 2, 5, 2 é o x desse ponto, né? E o y vai ser o 5. Então, para eu representar isso aqui no plano cartesiano, o que eu vou fazer? O eixo horizontal não é o eixo do x. Quem é que vale x lá nesse ponto? É 2. Então, tá aqui, ó. X vale 2. E o y é 5. Cadê o y? Eixo vertical, ponto 5. Eu vou fazer aqui a junção, ó, desses dois, né, desses dois valores, das coordenadas. E o vértice entre eles vai ser o meu ponto. Nesse caso aqui, o ponto C. Tranquilo? Olha o ponto D aqui, ó. O ponto D tem x menos 3 e y 4. Cadê o y? Olha o y aqui. Vou fazer a junção deles nesse sistema ortogonal. E o vértice vai ser o meu ponto, nesse caso, o ponto D. Tranquilo, né? E aqui tem, né, ele está aqui fazendo todos os pontos. Tenta fazer os outros aqui por enquanto, só não faz o A e o B. Daqui a pouco a gente faz, eu já explico o porquê, tá? Então, seguindo, a gente tem um teorema desse plano aí que diz o seguinte: entre o conjunto dos pontos P do plano cartesiano e o conjunto dos pares ordenados x de p e y de p de números reais, existe uma correspondência biunívoca. O que ele está dizendo? Para cada
coordenada desse ponto P qualquer, você vai representar ele através de uma coordenada x e y, e essas coordenadas elas serão, na verdade, números reais. Ou seja, essas coordenadas elas serão representadas por números reais, assim como esses números reais representam as coordenadas. Ou seja, essa reciprocidade, né, a gente chama de uma correspondência biunívoca. E como isso aqui é um teorema, né, teorema ele exige uma demonstração, tá aqui levemente, bem rapidinho, só para vocês terem uma noção da demonstração disso aqui. Então, o que ele faz? Ó? Ele assume que um ponto P qualquer... Vocês podem ler isso aqui depois com calma, mas eu vou explicar aqui rapidinho. Esse ponto P qualquer, ele tem valores reais P1 e P2, né? Como a gente fez lá no desenho. Ó. A gente assume esse P aqui, a projeção nesses dois pontos, P1 e P2. E aí, esses pontos eles vão determinar as coordenadas x de P e y de P desse ponto. Que é o que eu falei para vocês, né? Esses valores aqui eles determinam as coordenadas, assim como as coordenadas vão ser representadas por esses valores. Então, faz uma correspondência biunívoca. E aí, se você traçar um eixo x que seja paralelo ao x do plano, um eixo x', na verdade, né? E um y' que esteja paralelo a y, você vai ver que são dois eixos que caem exatamente no ponto P. É como está aqui, ó. Você traçou aqui esse eixo x', que é paralelo ao eixo x, e você traçou esse eixo y', que é um eixo paralelo ao eixo do y, e os valores deles caem exatamente nesse ponto P, porque só existe um ponto onde esses valores de P1 e P2 correspondem, né, são correspondentes ao valor de x de P, y de P. Ok? É basicamente o quê? Pô, você tem P1 e P2 igual a 2, 3. Exemplo. P1 vale 2 e P2 vale 3. Só existe um valor de x e de y que vai cair nesse ponto, que é aqui em 2 e 3. Entendeu basicamente qual é o sentido do negócio? É isso que ele está falando, bem rapidinho aqui, para não perder muito tempo na demonstração. Então, ó, uma coisa que é importante falar também é que os pares ordenados eles não são comutativos. Tá? Então, se você tem um par ordenado aqui, ó, 2, 4, isso aqui é diferente do par ordenado 4, 2. O que é um pouquinho óbvio, né? Visto que, nesse caso aqui, o 2 é o x e o 4 é o y. Nesse outro aqui, já é o contrário. O 4 é o x e o 2 é o y. Então, quando você vai representar isso aqui no plano, cairão dois pontos diferentes. As coordenadas vão mudar, então você vai representar dois pontos diferentes no plano. Ok? E aí, só uma questão para vocês terem uma noção de quando a gente fala nas aulas, me dê um ponto, represente um ponto. Quando a gente pede para você dar um ponto, significa você representar ele em um par ordenado. Né? Lembra que a gente viu lá? Um ponto, a gente consegue identificar esse ponto através de um par ordenado. Então, se eu peço para você me dar um ponto do plano cartesiano, por exemplo, você me diz um par ordenado que ele vai representar um ponto aqui nesse plano. Ok? E pedir um ponto da mesma forma, você vai, né, dar aqui as coordenadas desse ponto qualquer. Tranquilo? E aí, esse sistema ortogonal, ele é dividido em alguns quadrantes. Quadrantes por quê? Porque formam alguns quadrados mesmo, né? Se você fizer aqui, ó, fica como se fossem uns quadrados. É por isso que eles recebem esse nome de quadrantes. E a ordem desses quadrantes, eles seguem no sentido anti-horário. Então imagine uma setinha aqui assim, ó. É sempre nesse sentido aqui, ó. Começando do superior direito até, né, fazendo esse caminho aqui. Então aqui você tem o primeiro quadrante, à esquerda o segundo, embaixo o terceiro e aqui o quarto. O que é importante a gente saber em cada quadrante? Nesse quadrante aqui, o primeiro quadrante, os valores de x e de y são valores sempre positivos. E aqui, ó, imagina como se fosse uma reta numérica. Nessa parte da direita, os valores de x são positivos. E como tá para cima também, né, de y, então y também é positivo. Então, no primeiro quadrante, você tem que x é um valor positivo, y também é um valor positivo.
No segundo quadrante, você tem que y é um valor positivo, ok? Mas agora o x ele é um valor negativo. Ou seja, um ponto ele vai estar aqui no segundo quadrante se o x for negativo e o y for positivo. No terceiro quadrante, você tem x negativo e y negativo também. E no quarto, você tem x positivo e y negativo. Conseguiu identificar? Tranquilo isso aqui, né? E aí, o que vai acontecer? O ponto, ele pode pertencer a um desses quadrantes, assim como ele pode pertencer também aos eixos coordenados. Então, por exemplo, se você tem um ponto P qualquer aqui nesse plano, né? Esse ponto está no primeiro quadrante, correto? Só que você pode ter um ponto que ele esteja exatamente em um dos eixos. Que ele não esteja em quadrante nenhum, que ele esteja aqui ó, em cima do eixo. Vou chamar aqui desse ponto, sei lá, PX. Vou chamar de PX e vou chamar esse daqui de PY. Ou seja, são dois pontos que não estão nos quadrantes, mas que estão exatamente nos eixos coordenados. Então, para eu saber se um ponto ele pertence aos eixos, a um dos eixos, eu vou ter que observar o seguinte. Esse ponto ele vai pertencer ao eixo das abscissas, ou seja, ao eixo x, se e somente se o y desse ponto for zero. É um critério. Se o y desse ponto for zero, esse ponto ele pertence ao eixo x. Então, nesse caso, esse ponto aqui, para ele pertencer a esse eixo x, eu sei que o y desse ponto vale zero. Ok? E, o contrário agora, né? Para ele pertencer ao eixo y, o x tem que valer zero. Vale zero. Então, ao contrário, para ele pertencer a x, o y vale zero. E para ele pertencer a y, o x vale zero. Beleza? Me dá aí um exemplo de um ponto que pertença ao eixo x. Tempo, pensa aí rapidinho. Bom, qualquer valor que você disser de x, tá ok, né? Vou botar aqui, sei lá, um valor 3. E o y, 0. E quando você for representar isso aqui, ó, você tem aqui o plano cartesiano eixo x e y. O x é 3, 1, 2, 3, tá aqui. Né? E o y é 0. Então você não vai nem subir nem descer, porque se o y não mexe, quando você fizer a projeção no eixo y aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto 0. Então, esse aqui vai ser o ponto que eu vou chamar de ponto P, que é o ponto 3, 0. E se eu quiser um ponto que pertença ao eixo das ordenadas, fala aí, vou trocar a ordem agora, né? Vou colocar o ponto 0, 3. Pronto. Eu botei uma chave aqui, não era nem chave, era um parêntese. Ponto 0, 3, ou seja, x é 0 e y 1, 2, 3. Olha aqui. Mesma coisa, vou botar aqui p de x e py, tá? Esse ponto aqui pertence ao eixo y porque o x é 0. Quando você fizer a projeção dele aqui, ó, ele vai bater exatamente nessa origem que vale 0. Tranquilo? Beleza. Então olha aqui para mim, ó. Bora ver aqui, localizar nesse plano alguns pontos. O ponto A de coordenadas menos 4, 0. Menos 4 está onde? Lembrando, o primeiro é o x e o segundo sempre é a coordenada de y. Sempre nessa ordem, tá? Aqui, ó, x, y. Menos 4 de x aqui, né? Então, menos 4 está aqui. E se o y vale 0, quando você fizer a projeção para o eixo do y, ele vai parar exatamente aqui no 0. Então, ele já está aqui, né, no 0. Pronto. Então, o ponto A é um ponto que está no eixo do x, ou seja, no eixo das abscissas. Olha aqui o ponto D agora, ó. Ponto D. O ponto D, x é 0 e y é menos 1. Ou seja, você vai parar aqui exatamente nesse eixo do y. Tranquilo? Então A é um ponto que pertence ao eixo x e D é um ponto que pertence ao eixo das ordenadas y. Vocês podem fazer aqui o restante. Nem precisa fazer, na verdade, né? Só pelo padrão que a gente viu quando 1 é 0, né? Dá para fazer. Então aqui, ó. Se y é 0, pertence a x, e se x for 0, pertence a y.
né? Nem precisa colocar aqui no plano. Mas dá para fazer para praticar aí. E aqui tem um jogo do GeoGebra com a batalha naval, só para treinar essa parte de localização de pontos no plano. Vocês podem acessar aí depois. E a gente vai começar a avançar aqui um pouquinho mais. Se liguem. Eu falei para vocês dos quadrantes, né? Que o plano cartesiano ele é dividido em 4 quadrantes. Aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto. E a gente tem as bissetrizes dos quadrantes, né? Essa bissetriz aqui, no caso, é a bissetriz dos quadrantes ímpares. É a B13, a gente chama de B13. Por que B13? Porque é a bissetriz 1 e 3, né? Dos quadrantes ímpares. Para um ponto ele pertencer à bissetriz dos quadrantes ímpares, esse ponto ele tem que ter x e y iguais. Ou seja, se o x de um ponto for igual ao y desse ponto, ele pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? E aqui exemplos, ó. Por exemplo, menos 2 menos 2. X e y têm o mesmo valor, pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, ó. Menos 2, menos 2. Outro ponto, menos 1 e menos 1, 0, 0, 1 e 1, 2 e 2. Ou seja, são pontos que pertencem à bissetriz dos quadrantes ímpares. Por quê? Porque x e y têm o mesmo valor, ok? E para pertencer à bissetriz dos quadrantes pares é o contrário. O x desse ponto tem que ser menos o valor do y. Então eles têm sinais inversos, né? E vice-versa. Por exemplo, menos 2 e 2. Um é positivo, o outro é negativo. Menos 2 e 2. Menos 1 e 1. O 0 aqui é o ponto da origem, né? Menos 1. Ou 1 e menos 1. E 2 e menos 2. Tranquilo, né? Agora detalhe. Observe que em módulo esses valores são iguais, tá? Então aqui, ó. É 2. O que muda é só o sinal. Então, por exemplo, não são dois valores diferentes. Sei lá, menos 3 e 1. Não, não é isso. Os valores em módulo são iguais. O que vai mudar é só o sinal. Ok? Nesse caso aqui, é o mesmo sinal, porque a bissetriz dos quadrantes ímpares, mas na dos quadrantes pares, o sinal ele é o contrário de um de outro. Então, resumindo, se um ponto P ele pertence à bissetriz ímpar, x é igual a y, e para pertencer à bissetriz par, x é igual a menos y. Acho que eu bebi um pouquinho de água para minha garganta. A gente vai entrar aqui um pouquinho, só para já tá terminando. Nessa parte de simetria de pontos em relação aos eixos ou algum outro ponto. O que é um ponto simétrico, né? Um ponto simétrico ele vai ser um ponto que em relação a um centro, digamos assim, nesse caso, desse segmento aqui, o centro é esse pontinho, e ele vai me indicar que esses dois segmentos eles têm a mesma medida, ou seja, são dois pontos simétricos, né? P e P'. Para eu saber a simetria de um ponto em relação ao eixo do x, basta eu inverter o sinal do y. Então, se você tem um ponto P, exemplo, né, um ponto P, 3 e 2. Se você quer saber o simétrico desse ponto no eixo em relação ao eixo x, você troca o sinal do y. Então, o simétrico dele é 3 e menos 2. Beleza? A simetria em relação ao y vai seguir o mesmo padrão. Então, se você quer saber a simetria em relação a x, você inverte o sinal do y. A simetria em relação a y, você inverte o sinal do x. Então aqui, eu vou pegar esse mesmo ponto, 3 e 2. Digamos que aqui seja 3 e 2. Para você saber a simetria em relação a y, você inverte o sinal do x. Então aqui ficaria menos 3 e 2. Tranquilo, né? Aqui fica como exercício, dá para vocês fazerem aqui. Eu vou fazer um só. Esse ponto A. A simetria desse ponto em relação ao eixo do x, eu vou trocar o sinal dy. Então, se é menos 3, vai ficar menos 3 e 3 positivo, né? Para eu saber aqui em relação a OX. Vou chamar aqui, ó, OX. Então, esse ponto, ele está em x é menos 3 e y é 3. Ele está aqui, ó, menos 3
e 3 tá aqui. É o simétrico de A, vou chamar de A', em relação a x, ok? E o simétrico de A em relação a OY, eu vou trocar o sinal do x. Então, aqui nesse caso vai ser o contrário. 3 e menos 3. 3 positivo, x está aqui, menos 3 aqui embaixo. Achei o ponto que eu estou chamando de A', A' y, né? Então, esse daqui é o simétrico de A em relação a x e esse daqui é o simétrico de A em relação a y. Os outros vocês fazem, fica para praticar. Seguindo, simétrico de um ponto em relação à origem. Simétrico de um ponto em relação à origem é só você trocar o sinal das duas coordenadas. Então, se você tem x, y, o simétrico em relação à origem, ó, origem aqui, você vai trocar o sinal dessas duas coordenadas. Então, se você tem um ponto 3, 2, o simétrico em relação à origem vai ser menos 3, menos 2. É só trocar o sinal desses dois valores. Tranquilo? Isso em relação à origem, tá? Continuando aqui, um exemplo. Vou fazer de novo aqui, ó. O ponto A, menos 3, menos 3. Se eu quero saber o simétrico em relação à origem, eu vou trocar o sinal dos dois. Então, vai ficar 3, 3. É isso? Então, quando você faz aqui, ó, 3, 3, ó. 3, 3. Ponto A simétrico. Vou chamar A'O, para saber que é o simétrico em relação à origem. Se você fizer aqui, realmente, ó, minha linha tá toda torta, mas ó, a simetria em relação à origem. Tá vendo? Aí vocês fazem com os outros pontos para praticar. Seguindo, agora a simetria de um ponto em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Para eu saber se um ponto é simétrico, ou melhor, para eu saber o ponto simétrico em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, o que eu faço é inverter as coordenadas. Só isso. Então, exemplo, de novo. Se você tem um ponto 3, 2, o simétrico dele em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, você vai inverter a coordenada. Ou seja, 2, 3. Pronto. Só isso aqui. Então aqui você tem esse ponto, ó, que eu chamei, né? Uma coordenada qualquer, que botei 3, 2. O simétrico dele em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares vai ser, é só a gente inverter a coordenada, então vai ser 2, 3. Aqui esse segmento vai ter a mesma medida desse segmento aqui, em relação a esse ponto central. Tranquilo? Bom, se eu falei dos quadrantes ímpares, né, bissetriz dos quadrantes ímpares, tem a bissetriz dos quadrantes pares. Aqui fica novamente um exercício. Opa! Aqui, ó, vocês verem a bissetriz dos quadrantes ímpares, fazer como exercício. E aqui a bissetriz dos quadrantes pares. Na bissetriz dos quadrantes pares, para eu saber o ponto simétrico de do ponto em relação à bissetriz dos quadrantes pares, eu vou inverter as coordenadas e trocar o sinal. Então aqui, ó, aqui tá até errado, né? Não era isso aqui não. É menos y e menos x, né? Ou seja, invirto as coordenadas, assim como eu fiz lá nos quadrantes ímpares, mas em relação aos quadrantes pares eu também invirto o sinal. Então, se você tem, eu estou colocando o mesmo valor para tudo, né? 3 e 2. O simétrico em relação a a bissetriz dos quadrantes pares desse ponto vai ser invirto as coordenadas, ou seja, 2 e 3, e também invirto o sinal. Se era positivo, fica negativo. Tranquilo? Então, em relação aos quadrantes ímpares, só inverte a coordenada. Em relação aos quadrantes pares, inverte a coordenada e inverte o sinal. Tranquilo? E acho que a gente tá terminando já. Vou fazer aqui um exemplo só para vocês verem também. Eu volto lá da bissetriz ímpar e faço também, ó. Bissetriz dos quadrantes pares. Esse ponto A, o que eu faço na bissetriz dos quadrantes pares? Invirto as coordenadas e invirto o sinal. Então, se é menos 3, não vou nem pegar esse ponto, que a coordenada não vai fazer muita diferença. Mas, ó, esse ponto C aqui, 1 e 5, para eu saber a bissetriz em relação aos quadrantes pares, eu vou inverter a coordenada e trocar o sinal. Então, vai ficar menos 5
menos 1. Ok? X é menos 5, tá aqui. Y menos 1, tá aqui. Então, o ponto, ó, vai ser esse ponto aqui. E se você fizer a ligação deles dois, é porque o meu não vai ficar reto. Esse ponto central, esses dois segmentos terão a mesma medida. Ou era para ter, porque não tá reto, né? Mas enfim. E em relação a bissetriz dos quadrantes ímpares, o que a gente faz? Só inverte. Então, vou pegar esse C aqui também, ó. Não é 1, 5, vou fazer 5, 1. Então, x5, y1 vai ser o ponto simétrico em relação aos quadrantes, a bissetriz dos quadrantes ímpares. E aí, se você ligar, ó, ponto central, esses dois segmentos terão a mesma medida. Tranquilo? E aí tem como a gente, vou mostrar aqui para vocês rapidamente essa parte de polígonos simétricos no plano, aqui pelo GeoGebra, só para vocês observarem essa parte de simetria, tá? Então aqui, ó, você tem esse polígono, que é formado por esses pontos, né? A gente liga segmentos de retas a esses pontos e forma esse polígono aqui. Observem, bora focar em um ponto só para vocês verem o que vai acontecer. Foca nesse ponto B aqui, ó, que é o ponto 4, 2. Se eu quero o simétrico desse polígono em relação ao eixo OX, ou seja, ao eixo das abscissas, lembra o que a gente faz? Para achar o simétrico em relação a x, a gente inverte o sinal de y. Então aqui esse ponto B não é 4, 4 e 2? Se eu quero o simétrico em relação a x, vai ficar 4 e menos 2, correto? C não é 6 e 2, vai ficar 6 e menos 2. E todos os outros pontos em relação ao x, a gente faz esse mesmo procedimento, né? Conserva o x e inverte o sinal do y. Então olha aqui. Não era 4 e 2? Ó, 4 menos 2. 6 e 2, 6 e menos 2. E assim vai. Da mesma forma no eixo y, só que a gente faz o contrário. Conserva o y e inverte o sinal do x. Olha aqui. 4 e 2 ficou menos 4 e 2. Tá? Consegue fazer essa brincadeira também com alguns polígonos no plano. É bem legal. E em relação à origem, a gente troca o sinal das duas coordenadas. Então será 4, 2 vai ficar menos 4 e menos 2. E todos os outros pontos seguem esse mesmo processo, tá? E aqui no slide vocês podem acessar isso aqui depois, fazer por vocês mesmos. Tem essa parte aqui também de isometrias, que fala um pouquinho de rotação, translação de figuras. Enfim, vocês podem acessar aqui para dar uma olhada. E tem alguns exercícios que vocês podem praticar também para treinar o que a gente falou nesse vídeo, tá? Então, finalizamos por aqui essa parte de coordenadas cartesianas no plano. E é isso.